Bom, boa noite. Estamos aqui em mais um nosso encontro do livro Joana, Contribuições de Joana de Ângeles. Hoje, com a presença do Gelson e do Tiago, vamos falar sobre os transtornos de personalidade narcisista. Muito bem. Agradeço a gentileza do Thiago estar aqui comigo, né? A gente já teve essa dupla junto lá às atividades do Brasil, justamente com esse tema, né, do transtorno narcísico de personalidade. Hoje, apesar dele ter logo depois, ele não vai poder ficar todo o tempo com a gente, porque tem uma outra tarefa para realizar, né, Thiago? Mas gentilmente ele vai poder dar um pouco do tempo dele para poder cooperar com a gente nesse estudo. E eu queria começar, para a gente aquecer, né, com um mito, né? Mas que é bom, né? A gente tem um pouquinho do mito, né? Para a gente poder entrar no clima da imagem do Narciso, né? Narciso, né? Era um herói, né? De Téspias, a Beócia, né? E a característica dele era realmente a beleza e orgulho, né? Tem várias versões do mito, né? Uma deles é de Ovídio, que é uma das mais conhecidas, né? Nas Metamorfoses, né? De Pausânias também, né? Mas uma também contada nos papiros de Oxírico. Então, tem várias versões, a gente vai trabalhar a versão de Ovídio. Então, conta, né, Ovídio que ele era um rapaz plenamente dotado de beleza. Os pais de Narciso era o deus do rio, Céfiso, o Cefiso, e a ninfa Lírope. E antes do seu nascimento, eles consultaram, né, o oráculo, Tiresias, que era o adivinho, sobre o destino do menino. E aí o relato do oráculo é que teria uma longa vida, desde que nunca visse o seu próprio rosto. Então, Narciso cresce, né, e se transforma então, nesse jovem bonito da Beócia, e que despertava, né, o encanto, né, amores, tanto de homens quanto de mulheres, mas tinha uma certa arrogância, mantinha ele distante das pessoas, né? E ninguém conseguia quebrar essa arrogância, né? As ninfas se apaixonaram por ele, e uma delas é Eco, que é bem importante no mito de Narciso. Eu não vou me ocupar de Eco, né? Mas todas eram menosprezadas, né? Então, uma das versões, essa do vídeo, elas pedem, né, aos deuses para vingá-las, né, para dar uma lição, né, a Narciso, né? E aí a deusa Nêmenes, né, com um aspecto da Afrodite aí, né, condenou ele a se apaixonar pela própria imagem. Então, em algum momento, né, Narciso ele vai beber água, né, e se vê, né, refletido na imagem. Aí ele fica paralisado, né, encantado por ele mesmo, e aí ele vai deitar no rio, né, e algumas versões ele definha, outras versões ele submerge, né, no rio, e da morte dele, né, nasce então a flor de Narciso. Então, isso é um resumo, né? Tem histórias, né, de que outras versões que ele comete suicídio, né? É, e outras versões também que se tem, mas essa é mais conhecida. Então, qual é a imagem, né, que a gente tem aí do mito, né? Basicamente, Narciso é um belo jovem que se apaixona. Esse é o tema, né? Então, o conto, né, no seu esboço mais simples, tem amor apaixonado, frustração e morte, né? Esses três elementos aí, né? E, e justamente a questão toda, né, é a impossibilidade da união, né, de Narciso com seu objeto de amor, que é ele mesmo.
onde ele se consome e morre, deixando, então, para trás a flor de Narciso em seu lugar. Então, nós temos aí esse elemento, né? E o que difere, de uma certa maneira, então, essa história de amor das outras histórias de amor é a natureza do objeto de amor de Narciso, a sua imagem refletida na lagoa, no lago, né? A imagem de Narciso ele é mostrado assim como um jovem suave, de aparência indolente, né? O nome Narciso vem de narcótico, ele deriva da palavra narqué, quer dizer torpor. Existem várias associações nas tradições gregas da flor de Narciso com os mortos, né? Ela tem uma relação, tem as características dela, da flor, diz que ela é bela e inútil. Ela murcha após uma vida curta. Ela é estéril e tem um perfume soprífico, né? E é venenosa. Então, são tudo relações, né? Com a imagem da flor. De uma certa maneira, a flor é uma imagem das emoções, né? Dos afetos, das emoções. Então, essas reações emocionalmente coloridas em relação à flor que falam a esse estado de consciência emocional. Narciso personifica, né? Inútil, estéril, venenoso, né? Ou seja, uma ausência de qualidades, né? Mais firmes, mais positiva, uma falta de energia, uma certa passividade, né? Então, tudo isso é ligado à ideia do mito de Narciso, né? E, de uma certa maneira, alguns autores relacionam, né, a palavra reflexo com sombra também, né? A ideia de que, durante muito tempo, né, essas duas palavras eram intercambiáveis, sombra e reflexo, umbra em mago, né, referindo, então, às sombras da morte. Então, temos o tema da água, o tema do apaixonamento, o tema do reflexo e da morte, né? E o tema da flor, né? São esses elementos simbólicos, né, que aparecem para a gente começar a pensar, né, essa questão do narcisismo. Não sei se o Tiago quer começar a fazer alguma coisa, para a gente continuar a partir disso, né? É, A gente pode, a gente pode talvez, Gelson. Bom, Estão vendo bem? sim. sim, Ok. A gente podia fazer já um link. O que você acha de pegar essa imagem mítica e trabalhar um pouco a perspectiva de como que isso se integra ao desenvolvimento do eu, do ego? O que você acha? Pode ser? claro. Quer começar a Pode trazer ser? alguma coisa? Sim. Nós partimos de um ponto de partida importante quando a gente pensa nos estudos psicanalíticos, de como que nós, ao reencarnarmos, nós recomeçamos uma jornada e passamos por faixas de desenvolvimento que são necessárias no estágio atual de evolução do espírito. E nas etapas de desenvolvimento psicológico, a gente precisa estar atento ao que é o começo dessa jornada da formação do ego, né? Que são as etapas na imagem do bebê e da criança na primeira infância, de como ainda é difícil para ela um lugar psicológico de compreensão de quem ela é e de quem é esse outro. Já existe um dado movimento aí de uma necessidade de atendimento de particularidades em torno de saciedades, né, dos movimentos instintuais, mas que, no primeiro momento, que existe uma relação ainda não separada entre quem é esse espírito reencarnando na condição ali de bebê e criança muito pequena. A ideia de que o outro é um outro vai surgir com uma etapa nesse desenvolvimento. E por que isso é importante? Porque no momento em que o espírito reencarnante começa a tomar consciência de que ele é um e o outro é um outro, isso se dá ali, como diz Lacan, né,
pelos 6 meses de idade, 7 meses de idade, chamado estágio do espelho, ele consegue reconhecer que o outro no espelho é uma outra pessoa. Já ali começa uma cisão entre o mundo do bebê e o mundo que é um mundo fora. E esse mundo, o objeto amado, que é a mãe ou a figura primeira de cuidados. Essa figura amorosa, ela vai se tornar uma referência por excelência da onde o bebê vai se nutrir, ele vai buscar os afetos, ele vai ter ali, né, a sua regulação existencial a partir dessa imagem representativa. O que é importante? Estamos falando de um narcisismo, né, Gelson? Existe um narcisismo primário nesse processo, em que o bebê vai fazer tudo o que for possível para ter atendidas, seja suas fantasias inconscientes, seja suas necessidades prementes de alimentação, de cuidado, e esse é um jogo primeiro em torno do qual ele vai se desenvolvendo. Quando a gente pensa... Olá? Não falou alguma coisa? Não, né? Quando a gente pensa, então, no lugar que tem um ego se desenvolvendo e se estruturando nesse processo, nós temos um lugar narcísico nesse ser pequeno ainda, em que ele não vê limites para aquilo que reivindica do outro. Né? Os desejos, as vontades, essa vontade premente que ele tem, né? de, de lidar com frustrações são muito difíceis, mas são frustrações que são necessárias para essa estruturação deste ego. Então, o que isso tem a ver com o nosso estudo em torno desse transtorno? É que esses elementos fusionais e relacionais, e que precisam ser apartados num processo de construção da sua própria identidade, do seu próprio eu, isso parecem prejudicados nos indivíduos qualificados como narcisistas. Então, de alguma maneira, indivíduos que têm esse transtorno, e começando a apresentar um pouco esses elementos aqui, eles têm uma dificuldade de separarem quem eles são, né, em relação até onde vai o meu desejo, até onde vai a minha vontade. Há prejuízos nessa matriz constitucional, que não se resume a uma encarnação, mas eles se reformulam, se reagregam nesse processo primeiro e repetem esse padrão. Então, quando a gente pensa naquilo que é dito como a interdição do desejo no bebê, isso é, você vai ter que receber não, você vai ter que entender o que é a noção de limite, que é uma marca civilizatória, que é uma inscrição simbólica da lei que fala, olha, você não pode tudo. E isso faz parte de um processo de construção de subjetividade na primeira infância. Há algo aí que é prejudicado nesse processo. Então, há indivíduos que permanecem em movimentos muito egóicos, em que eles não compreendem simbolicamente o que é essa fronteira, que é a demarcação das relações afetivas, que o Lacan chama de o nome do pai, ou o não do pai, ou o não de um terceiro que intercede o desejo e fala, olha, o amor da sua mãe, esse objeto de amor que você devota, toda essa consideração, ele não é só para você. Então, entenda que é uma interdição do seu desejo. E isso se matricia na construção desse indivíduo, na construção da estruturação do seu ego. Quando falamos, então, em um narcisismo primário, nessa condição primeira de existência que vai se maturando, isso se repete, de certa maneira, com uma analogia, em processos psicológicos de indivíduos que são narcisistas. Falou alguma coisa, Gelson? Não, é isso mesmo. Eu acho que é importante, né, em cima do que o Tiago está trazendo, a gente poder entender que toda essa questão aí que já está explicando, né, da formação da personalidade, né, então revela que essa questão do narcisismo respeita ao drama da individualidade, né? Então, ele mostra, né, a profundidade de um indivíduo que busca tomar consciência de si mesmo, em si mesmo, e perante si mesmo. Ou seja, de qual lugar ele experimenta os seus dramas humanos, né? E de quanto, de uma certa maneira, nesse processo todo, né, em termos junguianos, a gente pode falar que a criança vive uma participação mística, né, um estado de indiferenciação com o mundo, com a mãe, ele é um self
primordial, né? Um self urubórico, tudo é um pedaço da criança, tudo bebê, tudo é ela. O mundo existe só a partir que interage com ele e como parte dele, né? Então, e aí a criança vai, de uma certa maneira, essa parte do self vai ser deintegrar, ele vai ser experimentado fora dele aos pouquinhos e devolvido para o mundo, devolvido do mundo para ele poder se reconhecer. Então, tem essa ideia do reflexo aí, né? O mundo como reflexo da criança. Então, o Tiago está falando assim, a criança nessa sua onipotência, né? Inflada, essa inflação original, não ainda expulsa do paraíso, se a criança estivesse ainda no paraíso, né? E tudo fosse em torno dela, nesse narcisismo primário que o Tiago está trazendo aqui, né? E, de repente, né, as coisas começam a ter que mudar, né? E ela vai percebendo o outro como um objeto fora dela aos pouquinhos, né? E vai construindo daí, né? Uma relação, né? Que envolve apego, que envolve afeto e as possibilidades a partir disso de ir construindo, né? Um, um ego, né? Adequado que saiba lidar com as frustrações, como o Tiago falou, né? Mas por algum motivo há uma falha na compreensão disso, há uma falha na construção dessa identidade, há uma fragilidade aí, né? Que perturba esse processo, né? E acaba comprometendo ele enquanto imagem dele mesmo e a sua forma de se relacionar com o mundo, né? Então, é disso que a gente está mais ou menos construindo aí no pensamento que o Tiago está trazendo. É Pode ir interessante que adiante. é bom citar um fato interessante na história dos trabalhos do Freud, em que o Freud ele viu o neto dele, o Ernest, né? Como é que ele percebeu esse neto que tinha uns 18 meses de idade lidando com a ausência da mãe? É o chamado a brincadeira do Fordar. Não sei se vocês conhecem isso, né? Ele fala que havia uma brincadeira que esse netinho dele pegou um carretel com linha e é uma dificuldade, né? Um momento de lidar com essa ausência. E ele pegava o carretel e jogava o carretel. E dizia, né? O for quer para lá. E aí ele puxava o carretel de volta e alegremente dizia, o dar aí. E o que ele percebe é que nesse movimento de aparecimento e desaparecimento do carretel, da coisa, a criança estava trabalhando algo que era mais profundo, que era a superação da própria ausência materna. Então, por essa brincadeira, ele foi percebendo que a criança foi construindo de maneira lúdica, né, um processo de aprendizagem para simbolizar essa ausência traumática, que para muitas crianças é traumática, né, da figura materna. Então, a ideia de desaparecer e retornar trazendo alívio ou angústia tinha a ver com esse processo de como a criança era capaz de estar representando essa experiência dolorosa. Então, mas isso é uma das experiências, sendo talvez uma das experiências primeiras de referência. Mas o que está escrevendo na alma que está renascendo? Uma noção da frustração, a noção de impotência, que esses processos fazem parte da vida e que nesse termo amplo que é o desejo, é necessário uma interdição nesse processo para ele compreender os limites até onde ele consegue e pode ir. Para a gente avançar em relação a essa questão, a gente poderia estar falando sobre uma noção em torno da própria natureza do mito, que é justamente a dificuldade de Narciso, segundo a própria previsão, de que se ele olhasse para si próprio, ele seria levado a uma condição de perdição, é justamente por esse encantamento em torno de uma imagem que se constrói sobre si próprio, para não ter que lidar com uma imagem interior que é assombrosa, que é difícil. O neto, ao com o carretel lidar com uma imagem do carretel que vai e que volta, ele está dando com a imagem que o assombra e que o amedronta, que é a mãe que vai e a mãe que volta. Para alguns indivíduos,
e a gente pode dizer que espiritualmente a complexidade de compreensão desses quadros envolve uma trama transexistencial de várias existências, que certos padrões vão se repetindo, a gente precisa entender, então, que, na verdade, como disse o Gelson, há uma falha nesse processo. E os indivíduos, assim, são indivíduos, às vezes, são adultos, mas que a gente for observar, eles estão se comportando como se fossem crianças que estão reivindicando. É como diz uma colega, né? Quer você não queira, ou quer você não queira, eu vou atender o meu desejo. Eu construirei caminhos relacionais com a vida para que eu imponha aquilo que eu desejo. Então, o outro, ele não é visto como um outro sujeito. Ele não é reconhecido na sua alteridade. Aqui é uma dimensão ética relacional em que isso é fragilizado, porque o outro não acompanha na relação o reconhecimento do outro no seu lugar de direito, no seu lugar de ser respeitado. Tudo gira em torno de uma necessidade de atendimento de necessidades mais profundas do espírito, desse espírito narcisista, né? Por isso que a neurose narcísica é oposta na neurose de transferência. Na neurose de transferência, tu transfere para o outro, né? Porque a libido, né, a energia tem que circular, né? E envolve também as relações do afeto. Tem que ver o movimento da vida, envolve essa troca. O mundo pressupõe esse jogo de interação, de troca, né? E no caso do que o Thiago está falando, né? Essa energia, né? Não vai para o objeto, né? Ela não vai para o objeto, ela fica presa nele mesmo, né? Então o indivíduo, né? No caso do narcisista, né? Há uma retirada da libido no mundo externo e seu direcionamento fica só no ego, né? Então, por isso que a gente relaciona, né, narcisismo com egoísmo, né? Porque, de uma certa maneira, esse medo, né, de entrega, de confiar, da angústia, da falta do outro, eu me defendo, eu me recolho em mim mesmo tipo assim, né? Para não perder nada, eu quero ficar com tudo, né? E crio daí um jogo, né, emocional, aonde o outro objeto não importa. Porque se importar, eu posso ser rejeitado, eu posso perder esse objeto, eu posso ficar dependente desse objeto. Então faz de conta que eu não preciso dele. Faz de conta, né? Só faz de conta. Eu percebo que é importante a gente... Estamos fazendo aqui um movimento analítico de uma forma como se estrutura o ser, e quem tem filhos, ou já teve filhos, sabe que um bebê ou uma criança muito pequena, ela, ela não age por ética. A formação de uma autonomia moral, como fala o Piaget, isso vem depois de um tempo. Então, assim, o movimento que o bebê ou a criança tem em relação à sua demanda com o mundo é de extrema exigência. Ele quer ser atendido em suas necessidades. E quem já lidou com a educação, né, de crianças sabe o desafio que é, muitas vezes, lidar com esse lugar da singularidade do desejo infantil que quer ser atendido e que, muitas vezes, essa gratificação ela não pode ser, talvez, atendida da maneira como o bebê deseja, até porque é uma fantasia, né, da própria criança, né? Então, quando a gente pensa nesse movimento exigente, e aqui vou usar alguns verbos que nos ajudam a entender, que é engolir, que é tomar para si, que é reivindicar a qualquer custo, fazer sua vontade, é o que o narcisista faz. Só que relacionalmente de uma outra maneira. Acho que a Tânia levantou a mão, Gelson. A Tânia Tânia? Mariana, sim. Vamos. Posso perguntar? Pode perguntar. Então, o Tiago estava falando sobre as exigências do bebê em relação às suas vontades, né, necessidades. Mas o que a gente observa também, como eu tenho 3 filhos,
a gente observa as exigências do pai em relação àquele lugar que ele pensa, entre aspas, que perdeu, né? Eu gostaria, eu gostaria que Tiago me iluminasse um pouquinho mais quanto a isso. Quando a gente fala das exigências da alma, quando a gente pensa no lugar das nossas necessidades e que muitas vezes a gente projeta isso no mundo, ao falarmos sobre transtorno narcisista, a gente não pode dizer que existem elementos ou fragmentos dessa condição que aparecem em todos nós. É claro que isso está representado de outras maneiras, mas a maneira totalizante ou reivindicatória intensa do narcisista, ela também aparece em algum momento na forma como a gente demanda afeto, como a gente sente ciúme, como a gente muitas vezes não gosta como somos tratados. Então, quando você fala desse lugar, né, do terceiro, né, do pai, o pai também continua sendo humano. Ele tem as suas necessidades emocionais, ele tem, né, ele tem as suas demandas afetivas em relação ao lugar da sua companheira, que hoje tem um filho ou filhos para cuidar. Então, é totalmente compreensível. Agora, o que isso nos mostra? Que a maturidade biológica, ela não necessariamente indica maturação psicológica. Então, às vezes pode ter um adulto que reivindica tal qual uma criança muito pequena, em que E tem uma outra ele... coisa, né, Tiago? Uhum. Falando nisso, a gente não pode esquecer também dos vínculos espirituais também. Então, claro, a relação da mãe com o bebê é uma relação muito mágica, é muito forte, né? Porque ele sai das entranhas dela, né? Então, é um vínculo muito poderoso. E é óbvio que, de uma certa maneira, esse outro que participou, mas não viveu o processo como a mãe viveu, pode se sentir excluído, né, quando esse bebê chega no mundo e a mãe e ele depende tanto dessa mãe assim, né? Então, os homens vão lidar de diversas maneiras com essa realidade, né? E alguns vão sentir realmente rejeito, né? Ou a criança, ou se sente excluído de um certo momento. E com isso também a gente tem que falar das relações espirituais, né? Lá presente, inconscientemente, dando relações de antipatia, de vínculos mais fortes, menos fortes, vão se refletir também na dinâmica psicológica daquela família, né? É verdade. Os reencontros espirituais que acontecem dentro do lar, né? Antigos parceiros que agora vêm na condição de filhos ou filhas. Eu me recordo, apenas para citar, um caso, eu lembro que era um pastor luterano, aqui numa cidade aqui próxima a Brasília, e ele, qual que era o conflito que ele vivia, que foi para a clínica? Ele desejava a filha, e a filha o desejava. Então, assim, ele não sabia como lidar com esse processo. Com a chave espírita, a gente consegue entender que certos reencontros, eles não anestesiam os afetos que foram tão significativos em outras existências. É claro, pela condição ética e da conformação como hoje se encontrava aquele núcleo doméstico, tinha que se encontrar um caminho que solucionasse essa trama, né? E que está reprisando um antigo amor agora no lugar de pai e filha, né? Quem mais que a Mariana? Mariana, quer trazer alguma coisa, Mariana? Sim, boa noite. Ah, então, vocês estavam falando da questão da criança, aí a minha dúvida surgiu em relação, porque existe o processo natural do desenvolvimento do ego durante a infância, e existe o transtorno do narcisista, né? Então, como identificar essa criança que tem um transtorno, porque naturalmente ela vai desenvolver o ego, ela vai fazer aquela questão do jogar a, de, nas fases, né, que vai passando, que é tudo meu, é meu, né, vai passando por essas fases todas a criança, e daquela criança que realmente tem o transtorno. E aí depois também, só uma segunda pergunta que veio depois, quando a Tânia fez a pergunta da questão do pai, né, que aí, claro, tem a questão da criança do pai, e aí é um assunto que sempre toca aqui, que é a questão da mãe narcisista, se vocês puderem também comentar.
Obrigada. A questão do transtorno não pode ser colocado na primeira infância, né, Mariana? Isso é um diagnóstico que é feito depois, né? Então, claro, tem características narcisistas, como o Tiago falou, que são naturais da criança, né? Dentro dessa dinâmica que a gente está explicando, ela se sente no centro do mundo, né? E buscam nesse vínculo mágico, né? A atenção, né, de investimento da mãe para o bebê, né? Nesse movimento de gratificação que a criança tem e que ela não consegue, né, lidar com os impulsos dela. O adulto vai ter que ajudar ela a começar a temperar, né, esses impulsos nessa relação de gratificação e frustração, né? E aí, claro, dependendo da condição desse espírito, porque o Tiago falou que é um processo que não é só dessa vida, é um processo que envolve dramas, padrões, emoções, traços internos, né, que pode estar ligado com dores emocionais, com já um traço de egoísmo, uma voracidade muito grande, ou orgulho junto, quer dizer, uma série de combinações de fatores que, apesar daquela alminha estar tomando um novo corpo, naquele corpo infantil, ecoa um espírito ali, né? E nessa dinâmica entre o contexto que o mundo oferece para ele e o drama interno que ele traz, esses processos que no primeiro momento é esperado da criança começam a se tornar uma coisa enraizada, um padrão de funcionamento que mais tarde vai ser é, caracterizado como um transtorno, né, de personalidade. Gelson, então aí a importância realmente dos pais de observarem a criança, claro que vem também do espírito que, como você falou, certas impulsividades não dá para controlar, mas de orientar, né? E talvez na fase adulta isso não virá um transtorno tão intensivo, né? O Winnicott é um autor que vai dar muita ênfase a isso, né, Tiago? Ele vai falar da importância, né, da mãe suficiente boa, ou desse ambiente familiar, poder realmente compreender, né, entender o que se passa com a criança, né, enxergar ela verdadeiramente e realmente responder de maneira adequada, né? Porque a questão não é o problema, não é o limite, né? Mas, como tu falava, às vezes os pais projetam também na criança questões dele, ou dificuldade da mãe. Tem um filme que eu acho muito interessante, né, que de da, da, da formação das coraças corporais do bebê, né, que vão já tendo coraça de ansiedade, ou não consegue relaxar. Então, é um analista junguiano americano que, que filma mães amamentando os bebês. Ela pega uma mãe americana, é muito funcional, muito prática, muito objetiva, que quer fazer conforme o assim, né, o manual que ela recebeu. Só que ela não tem assim não se relaciona com a criança, ela está mais preocupada em fazer direito. E nesse movimento, o bebê não consegue pegar muito bem o bico do seio, né? Ela começa a ficar nervosa e ela começa a tentar criar um esquema para poder favorecer isso, e ela não consegue estabelecer uma relação com a criança, ela não olha para a criança, ela não consegue envolver a criança. A gente vê que a criança vai tensionando naquele momento, né? E aí ele filma uma mãe mexicana, né, que não tem essas questões de formais, de padrões de manual, e brinca e tal, e naturalmente vai pegando a criança e rir, e aí põe no seio, a criança a gente vê que ela de maneira mais natural vai dando o seio para o bebê, vai olhando para o bebê, vai acariciando a criança relaxa, a criança relaxada naqueles braços ali, olha para ela, olha. Então, é um processo, né, que envolve
elementos de comunicação que vão estar interferindo nessa dinâmica toda, né? E aí, claro, tem as questões de pais narcisistas, mães que já mães inseguras, mães ansiosas, mães que têm raiva do seu bebê, ou que não queriam estar grávidas né? Todas essas contradições naturais do ser humano, né? Então, não dá para dizer que a causa disso é a mãe, né? Mas que, de uma certa maneira, vai colaborar com aquele elemento que o filho já traz de outra vida, enquanto características deles, e isso vai estar compondo nesse processo, na formação dessa personalidade, né? Thiago, você quer colocar alguma coisa em relação a isso? É, é interessante o que você está trazendo, porque, de fato, a gente não pode pensar um diagnóstico para crianças, porque elas estão se estruturando ainda, elas estão se organizando subjetivamente, né? Mas eu não tenho filhos ainda, eu tenho muitos sobrinhos, e a gente consegue identificar certas tendências, né, nas crianças desde pequenas. E é em torno dessas condições particulares que os pais têm que estar atentos, porque os espíritos, lá no livro dos espíritos, eles são muito claros. A condição da criança, ela tem uma plasticidade, né, psíquica de assimilar, né, introjetar todas essas questões muito particulares do processo, né, como o Gelson narrou, né, o que acontece naquele momento da amamentação transcende uma dimensão apenas alimentar. Tem algo profundo acontecendo naquela relação entre a mãe e o filho ou a filha. Então, assim, é importante a atenção a esses processos primeiros, porque depois é mais complexo lidar com essas questões. Porque quando o caráter de um espírito, se ele for de fato trabalhado, por exemplo, o nosso querido Jorge Andréa, né, o psiquiatra Jorge Andréa, ele narra uma história de que ele acolheu, né, na família dele, reencarnando um espírito muito complicado, né, e que ficou muito tempo num processo de ser orientado, doutrinado, acolhido, e ele estava irredutível, irredutível. E aí ele pediu a direção dos trabalhos, depois de muito tempo, que aquele espírito fosse intercambiado para a família dele, como filho. E ele falou, quando nasceu, passados os primeiros anos, ele falou, é o nosso amigo chegando aí, ó, que era um espírito irredutível. Então, ele assim narra, né, que foi muito difícil, mas ele falou assim, é um compromisso, eu preciso semear a lavoura nova para esse espírito, vai ter que ser um trigo poderoso de amor, cuidado e lei, disciplina, porque ele não tem. Então, ele dizia que chamava se não me engano, de capitão, né? O filho, pai capitão, capitão, estou aqui. Então, olha que coisa interessante. Então, assim, cada filho tem que ser olhado nesse lugar, né? Acho que alguém levantou a mão também, né? Mais alguém? A Gil, Boa noite a todas. Prazer bonito. em conhecê-lo, Tiago. Eu tenho uma pequena questão. Existe uma relação entre o narcisismo e histeria? Porque tem pessoas, né, que quando adultas, quando ela é contrariada, ela entra num estado de histeria completa, grita, sai dessa. Tem alguma relação? Tem alguma relação, né? É, as estruturas histéricas ou histriônicas, que a gente dá o nome, né? E as borderlines, as narcisistas, na mesma estrutura psicológica, né? Muito mais perto assim de são estruturas muito frágeis, né? Antigamente dizia que a histeria era só uma doença das mulheres, né? Hoje em dia você sabe que não. E aí as relações que se faziam na época, aquilo que se chamava de histeria para as mulheres era o narcisismo para os homens, né? Então, de uma certa maneira, né, do ponto de vista assim, da condição egóica, né, da natureza desse ego, essas estruturas narcisistas, histéricas e border
são muito parecidas. E daí, claro, vai ter elementos ali que vão se misturar e vão ter, de uma certa maneira, comportamentos também, vai encontrar tanto num como no outro, né? Justamente em função dessas condições, né? Tiago, quer colocar mais alguma coisa? É interessante que a gente está pensando em almas muito frágeis, egoicamente muito frágeis, que não se estruturaram para lidarem com as asperezas do mundo, né? Então, sejam as condições internas, sejam as questões externas, lidar com essas, com esses fatos ou com essas intercorrências é sempre muito difícil. Então, é muito melindre, muito medo, muita insegurança. Daqui a pouco nós vamos tratar um pouco disso, né, Gelson? Das características do Sim, narcisismo, né? tanto é que assim que algumas características de narcisista, como alguns narcisistas, como impulsividade, descontrole, dificuldade de introjeção, ausência de superego, é muito presente tanto no borderline como nos histéricos também, né? Porque histéricos têm muita dificuldade de lidar com frustração, reagem muito mal, né? Então, são realmente estruturas muito regredidas, muito infantilizadas, uma noção, uma ausência, né, de maturidade, de autoconfiança, né, e de uma base de sustentação psíquica que consiga lidar com a realidade, né? Então, tem várias questões aí de característica que eu acho que a gente pode começar aos pouquinhos a entrar, né, para começar a pensar, né, nesse transtorno narcisista, e aí a gente poder começar a compreender melhor essa dinâmica, né? Mas sim, são estruturas ali no mesmo patamar do ponto de vista emocional, psicológico, de maturidade, né? Obrigada. A gente poderia começar pensando algo importante. Se existe um núcleo, né, em torno da fragilidade dessa alma, então, a alma frágil, ela não dá conta de olhar para essas questões, ela não quer de forma alguma que o mundo veja essas vulnerabilidades, ela vai, ela vai, ela vai contrapor a isso, ela vai compensar isso com uma dimensão de exterioridade, né? Ela vai compensar isso de uma maneira que uma superfície ou uma casca da qual ela se relaciona socialmente se destaque e se contraponha, seja um tom que se contraponha a essa vulnerabilidade interior que ela tem. Então, a gente poderia começar dizendo, pegando já um pouco aquilo que hoje, o que a ciência traz em torno de uns elementos que definem o que é esse lugar, de como se expressa para um diagnóstico de um indivíduo que é qualificado, diagnosticado como transtorno, né, de personalidade narcisista, ele, por excelência, ele se move em torno de uma sensação de que ele é muito grandioso, que ele é muito importante, que ele, por exemplo, né, quando fala sobre si próprio, ele exagera nas próprias conquistas, ele fala sobre seus próprios talentos, ele espera ser reconhecido como alguém superior, sem que ele tenha, né, conquistas correspondentes. Eu me recordo, como já narrei uma vez, eu estava em outro encontro com o Gelson, um conhecido que alguém fala alguma coisa num grupo sobre uma pergunta aleatória do trabalho, ele tem que falar sobre ele. Então, por exemplo, alguém sabe, pessoal, o contato lá do núcleo tal de saúde mental, aí entra, olha, gente, quando eu era da equipe saúde mental lá em Pernambuco, eu era assim, assim, assado. Eu pensei, ninguém perguntou isso para ele. O que mobiliza esse colega a ter que falar tanto sobre si? É uma característica, é uma necessidade, né, de expandir sobre si próprio, trazer uma imagem sobre si próprio para que o mundo aplauda, para que o mundo reverencie. Acho esse teu exemplo, Thiago, muito assim, salutar, muito importante, né? Porque três elementos que a gente nota aí, né? No exemplo que o Thiago falou. Primeiro, uma falta de empatia em relação ao movimento do grupo. O grupo está preocupado com uma questão, ele não se voltou
para o grupo, não está sensível ao grupo, então a libido dele, a energia dele não vai ao encontro da necessidade do grupo. Então, falta essa empatia, né, de poder cooperar, de poder se adaptar, de poder acolher a necessidade do grupo. Segundo, né, essa necessidade de chamar atenção, né, como o Tiago falou, dessa grandiosidade, essa inflação do ego, essa de admiração, de contar vantagens, né? Então, dentro dessa grandiosidade, tem uma terceira e quarta característica, que é uma preocupação de uma fantasia de sucesso, né? de poder, né? De brilho, de uma, né? Dessa grandiosidade e de ser especial. Eu sou melhor do que todos. Olha só, se eu estou me colocando como exemplo, é porque, né? Eu sou a chave para vocês entenderem a questão do mundo, né? Então ele está trazendo ele como a referência para todo o grupo. Às vezes ele não tem experiência, a questão nem é essa, e ele está se colocando nesse lugar especial e único, como se ele fosse, então, uma pessoa gentilmente, né, permitindo que as pessoas tenham contato com a belezura que está ali, e se ajoelho para Sua Majestade. Ah, que bom que tu está aqui, que bom que tu está falando isso, que bom que está tendo um pouquinho de tempo contigo. Então, tem toda essa questão realmente nesse pequeno elemento que o Tiago trouxe, né? Nessa atitude pequena desse colega, quanta coisa está em jogo ali. Maria? Oi, boa tarde, boa noite. Queria perguntar a respeito disso que vocês estão colocando agora. A social media vindo aguçou mais isso das pessoas quererem se expor mais, ou até ser gatilho para que apareça mais o transtorno narcisista? Eu não, assim, não sei se o transtorno, mas eu acho que uma atitude narcisista perante a vida é estimulada. Se a gente for pensar, por exemplo, né, tem algo mais pretensioso, alguém se dizer influencer, e às vezes essa pessoa, na verdade, ela alcança, às vezes, 100 pessoas, 500 pessoas. Ela está influenciando o quê? Entende? Há algo de muito pretensioso nesse movimento, mas isso é um signo da nossa cultura. Então, por exemplo, existe um segundo elemento, Maria, olha que interessante, tem a ver com a tua pergunta, e no diagnóstico, é preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, de poder, brilho pessoal, beleza ou amor ideal. Se nós formos pensar, as nossas sociedades contemporâneas capitalistas, elas alimentam isso. O sucesso existencial é você conseguir realizar essas coisas. E até o nosso amigo de estudos, né, nosso colega aí, psicanalista, o Christian Dunker, ele fala sobre isso, que uma análise psicanalítica dessa série, que fez muito sucesso recentemente na HBO, a Succession, ela tem a ver com um lugar psíquico de ricos que não vê limite para o próprio gozo. Então, o que você tem é uma referência na cultura que estimula de fato esse lugar, e uma pretensa ilusão de que você é alguma coisa, ou que você de fato é alguma coisa para além daquilo de quem você realmente é. Então, eu lembro que o Dunker fala uma coisa que se torna um mundo tão paralelo e desconectado da relação com o outro, que o narcisismo envolve isso, né? Ele se envolve com o outro para se versar do outro, para explorar o outro, mas ele não estabelece conexões profundas com esse outro. De alguma forma, essa imagem de que buscar o sucesso a qualquer custo, a beleza, o poder, ele não precisa justificar por que está fazendo isso. E aí o Dunker fala uma coisa, né, que é um extrato, né, de pessoas que elas se expõem em infantilidades, né, em demandas exigentes e infantis, e desprezam qualquer outro a qualquer custo, e é um poço infinito de muito narcisismo.
mas estamos falando apenas de uma condição de um estrato social. Quando você fala de um caldo da cultura que estimula esses elementos, eu acompanho dizendo que sim, infelizmente a gente vive uma cultura que estimula essas coisas. E a gente tem que ter muito cuidado, porque apenas fazer um ganchinho, quantas não são as armadilhas em que a alma se envolve, né, sem perceber que está criando para si processos muito difíceis depois de conseguir se desvencilhar, né? É uma sociedade, né, que a gente chama, né, atualmente, né, Maria, de uma sociedade que cultua também a adolescência, né? Os adultos têm medo de envelhecer, querem se manter, têm horror à morte, ao envelhecimento, é uma volta à adolescência, e os adolescentes não querem adultecer. E dentro dessa dinâmica social e cultural que a gente vive, esse culto à imagem, né? A persona, onde a imagem vale mais do que a realidade. Então, e aí realmente tem toda essa idealização, e não só a imagem, mas esse anseio por sucesso, por reconhecimento, né? E uma ênfase também que é muito ligada ao narcisismo, ao fazer e não ao ser, junto com o sentimento de vazio interior, né, uma falta de sentir significado, que é compensado pelo consumo e pela autoafirmação a custo da invalidação do outro. Então, tudo isso que a gente vê são características narcisistas que estão presentes na nossa sociedade. Então, a nossa sociedade ela é narcisista e é hedonista, um culto exagerado do prazer do corpo, né? Então, e a dificuldade de lidar com frustração também, que é uma característica própria do narcisismo, que também está ligado na sociedade atual. Você tem dificuldade de lidar com frustração, o aumento da violência, o aumento da intolerância. Então, sim, eu concordo com o Tiago que a gente vive numa sociedade onde essa dimensão narcísica é estimulada e cultivada, né? É como se fosse até um modelo esperado, né? Cultuado, de uma certa maneira. É Deixa porque eu só, antes de passar... Oi, fala, Oi, Maria. desculpa. É que eu também vejo como surgiu a possibilidade no social media da imagem e do vídeo, e depois do Photoshop, né? Eu achei que isso também ajudou a gravar, né? Porque aí Sim. você tem uma imagem ainda perfeita, que tira todos os defeitos, né? Então, realmente isso, eu penso também que realmente estimulou e agravou a situação. Antes de passar para a Obrigada. Kátia, vou fazer um pequeno comentário. A radicalidade, Maria, da imagem hoje no mundo, associada às desigualdades que a gente vive, associado a um espaço de constante concorrência perante supostos adversários, e uma mercadorização, você reduzir a existência, o sentido da vida a uma condição monetária, entende? Isso leva ao indivíduo a se colocar no lugar de ele se ver incitado, né, e até a glorificar a própria imagem, a ignorar a própria ideia de limite. Qual é o limite? O limite alcança o grotesco, entende? Qual é o limite para esse lugar, desse desejo que percebe, não, eu preciso me representar, eu preciso aparecer. O questão desse movimento, que é narcisista, ele leva a um lugar de onipotência. Em um lugar de onipotência, de alguma forma, ele despreza a diversidade. E ele só aceita a sua própria imagem. De alguma forma, é o narciso. Então, a gente pensar numa retomada da complexidade do mundo, da vida, ela exige de nós conexões reais com a diferença do outro, o que Narciso não é capaz de fazer, entende? Oi, E Kátia. ver, né, Tiago, quantas pessoas ficam horas na frente do espelho, né, e cultuando a imagem, então esse excesso, né, de tempo, então é muito do narcisista, porque o narcisista ele é afetado muito por que ele vai causar no mundo, né? Eles passam muito tempo pensando em alcançar poder, o sucesso, ou sobre a sua aparência. E a gente vê isso sendo realmente reforçado na sociedade atual. Então, isso que a gente vê enquanto característica narcisista, né? A arrogância, o sentimento de superioridade, o comportamento em busca de poder, pessoas que são muito afetadas
e passo muito tempo nessas fantasias grandiosas, de sucesso, a preocupação com aparência. A gente vê isso na sociedade atual. Então, há uma correspondência realmente aos sintomas que estão ligados ao transtorno de personalidade narcísica, e aos sintomas que a gente vê, né, na sociedade, que mostra essa dificuldade para regular a autoestima e essa necessidade de experimentar sentimentos exagerados de importância, de admiração, assim como uma falta de compreensão do sentimento dos outros, como o Thiago está colocando ali, de não reconhecer, né, o outro, né, e desvalorizar até outras pessoas para que ele possa ganhar espaço na sua ansiedade, no seu desespero de ser amado, reconhecido e valorizado. Kátia? Boa noite. A minha dúvida é a seguinte: o narcisismo poderia ser caracterizado também quando essa chamada de atenção para si fosse de forma negativa, como no caso ali que foi trazido do grupo, né? O meu problema é o maior, eu sou a maior vítima, nesse sentido, na questão negativa, não de ser melhor do que o outro. O Thiago está colocando, né, Kátia, assim, existe um diagnóstico, né? Então, o DSM-5, né, que é o manual para diagnóstico que existe, e o CID-10, que é o Constituição da Doença, eles têm, né, toda uma série de características para diagnosticar, né, o que é o transtorno narcísico de personalidade. Então, o Thiago já estava falando, né? Então, tu tem que ter, de uma certa maneira, né, alguns, né, 5, né? Primeiro, né, tem que isso tem como é um transtorno de personalidade, né? Tem que realmente na sua fase adulta, né, aparecer pelo menos 5 ou mais dessas características em vários contextos da vida da pessoa. Então, é aquilo que o está falando, uma sensação grandiosa de própria importância, né? Preocupação excessiva, né? Com fantasia de sucesso ilimitado, como o que falou de poder, brilho, beleza ou amor, acreditar ser especial e único, né? Que pode ser somente compreendido a outras pessoas a partir de uma condição especial, elevada, que o narcisista ele admira alguém que pode ser útil para ele. Se a pessoa mostra um defeito, ele já desqualifica, ele já não acredita naquela pessoa. Ou se a pessoa serviu para ele, já perde importância, né? Então, isso... E ele quer ser a pessoa especial dessa pessoa, né? Ele demanda uma admiração excessiva, né? Uma outra característica do narcisista, ele acha que tem direitos a um sentimento que possui direitos, e esses direitos às vezes são irracionais, né? De tratamento especial, e as pessoas sejam automaticamente corresponde à expectativa dele, como se fosse óbvio, né? E que isso realmente fosse aceitável, né? Da parte do outro. Ele explora as relações interpessoais para tirar vantagens, carece de empatia, reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e a necessidade dos outros, né? É frequentemente invejoso, uma inveja, às vezes, consciente ou inconsciente, né? Ou acha que as pessoas invejam ele, demonstra comportamentos e atitudes arrogantes e insolentes. Então, são todas as características. Então, se a pessoa tem no mínimo 5 das características, ela é um narcisista. Agora, como o narcisismo é uma falha de construção de identidade, as pessoas que são dependentes, que não se valorizam, e têm fragilidade de se reconhecer, também não deixa de ser um núcleo narcísico.
Só que a gente não chama de transtorno narcisista. A gente pode falar de um narcisista que chama mais extrovertido ou de casca grossa, e um narcisista introvertida, de casca fina. Uma pessoa, por exemplo, que acha que não precisa depender dos outros e se fecha no mundo dele, pode criar um narcisismo intelectual, interno, né? Eu vivo o meu mundo dentro de mim e eu não me relaciono com outro mundo. E eu me fecho para o mundo. Então, vai poder ver, de uma certa maneira, essa questão do narcisismo aparecendo de outra maneira. Mas o transtorno de personalidade narcísica, como a gente determina, daí envolve 5 características, pelo menos, dessas 9 que o DSM-5 traz ali para poder fechar o diagnóstico. Perfeito. Obrigada. Colocar alguma coisa mais em relação a isso, Thiago? Não, depois a gente fala, vou até depois no finalzinho, vou citar um filme aí, que tem um filme que fala Tá. certinho sobre o que é esse narcisista. A Mariana, depois a Bia, quer trazer alguma coisa? Não, você começou a falar desse. Não estou te ouvindo, Mariana. Fechou o microfone aí. Eu apertei minha mão. Então, você começou a falar todas essas características aí do DSM-5, é isso, né? Isso. Então, essa pessoa ela tem o ego inflado, é isso? Ela tem um ego inflado, mas é que nem um balão cheio de ar, né? Parece, né? Mas internamente é vazio e frágil. Então, a estrutura de personalidade dessas pessoas são muito infantis e são muito frágeis, né? Elas se colocam de maneira onipotente, né? Como forma de defesa dessa fragilidade, né? Então, por isso que elas têm que invalidar os outros, elas copiam os outros, elas têm que se colocar nessa questão grandiosa, achando que são invulneráveis, essa ambição de querer sempre mais, de não saciar essa voracidade interna, né? E essa incapacidade de ter sentimento de gratidão. Então, eu, do ponto de vista espiritual, eu colocaria assim: o narcisista é uma pessoa frágil de um lado e orgulhosa de outro. Como ele é orgulhoso, ele não consegue assumir essa fragilidade, porque daí ele tem que aceitar que ele é, né? Então, claro, isso é uma coisa muito assim simplória que eu estou colocando, mas para dar uma ideia de que essa onipotência narcísica, né, está junto com esse padrão, né, de fragilidade que está presente também na personagem do narcisista, né? Então, é que qualquer crítica que tu faz a um narcisista, ela é considerada extremamente ofensiva, né? E são pessoas que geralmente têm muita dificuldade de compreender o outro. E por isso que as relações são movidas por inveja, por ciúme e às vezes ódio gratuito também. Depende, claro, do nível de narcisismo, porque isso daí tem variações de pessoa para pessoa, né? Mas, de uma certa maneira, a gente vê por trás dessa arrogância narcísica uma fragilidade muito grande. Quer complementar, Tiago? Não, só citar, depois a gente pode falar um pouquinho, deixa o pessoal também conversar com a gente Sim. sobre o lugar do exercício de poder, né? Poder e amor numa relação relacional com a vida e com os outros, e como que o narcisista se coloca nesse lugar, né? A Bia queria falar alguma coisa, Bia? Sim, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Uhum. Acho que vocês devem ter percebido que volta e meia eu estou sorrindo. Eu estou ouvindo características fortíssimas do meu pai. Ele era, né, uma pessoa que... Mas isso eu não sei se seria uma característica narcisista. Ele vivia mentiras, ele se baseava em mentiras, ele tinha famílias em paralelo, como se
Em um dos estudos, eu ouvi sendo dito a respeito do relacionamento entre o Narciso e o Eco, é como se ele sempre estivesse buscando famílias paralelas para buscar mais ecos para si, e ele tinha uma necessidade muito grande de o tempo inteiro ser a posição de poder, a posição de controle, extremamente austero, reto, ele era o quadro da perfeição, mas também quando eu e meus meios irmãos, nós somos vários, de várias famílias diferentes, quando nós começamos a nos juntar e a entender um pouco mais os comportamentos que ele tinha completamente diferentes com relação às famílias, eu fiquei até meio confusa se ele não teria, no caso, até uma bipolaridade por ele ser extremamente agressivo com as outras famílias. Graças a Deus, isso nós não vivenciamos dentro da minha casa, eu e minha mãe, nós não vivenciamos o lado agressivo dele, mas era sempre caracterizado por aquela faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É a lei dele, dentro da família dele, ele é a lei maior, todos têm que obedecer tudo o tempo inteiro, muita austeridade, e sempre que ele era danado em alguma situação, como, por exemplo, ele perdeu a família do meu pai era extremamente rica e ele perdeu vários imóveis, sempre eram os outros que tinham erros. Ele não pagava IPTU, ele não seguia as leis, tentava fazer tudo da forma como se ele pudesse, porque ele tudo sabia, tudo ele podia, ele era o rei na terra dos cegos, né? A pessoa de um olho só no reino dos cegos, e tudo ele podia. E aí, quando entrava a lei, as regras realmente da sociedade mostravam para ele, olha, quem não paga IPTU perde o imóvel. Aí ele se sentia extremamente injustiçado. Eu não sei se nesse caso, assim, tipo, se seriam mesmo características narcisistas, porque por mais que ele sempre tentasse colocar uma posição de poder, ele era o eterno injustiçado, a busca de justiça, porque ele não fez nada de errado, mas ele fez errado o tempo inteiro, né? Ele seguia como se ele quisesse que toda a sociedade, todos se rendessem às suas. Era só isso que eu queria dizer. Ouvi um pouco dos seus comentários, não sei se Sim. Quer teria. começar a comentar, Tiago, alguma coisa? A gente tem que ter, né? Obrigado, querida, pela partilha. A gente não pode, a gente tem que ter um cuidado ético de não falar algo aqui do ponto de vista diagnóstico, mas você traz características muito particulares do seu pai em relação à maneira como ele vivia a vida dele e que parece que apontam, né, para alguns elementos que de fato tem a ver com o tema de hoje. Existe quando a gente pensa no amor, o espectro do amor nas nossas relações, a gente passa a estabelecer dimensões da nossa amorosidade. Então, respeito, cordialidade, fraternidade, solidariedade. Então, o ethos cristão, ele nos norteia o caminho de como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas e com nós mesmos. O ethos narcisista, ele tem uma forma muito particular de se relacionar com a vida. Então, a própria Melanie Klein, ela diz que a ideia esse amor pelo poder, ele por excelência, ele se mostra incapaz de se fundir com a experiência do amor, em qualquer tipo de grau. Porque ele vai tentar, na verdade, fazer o quê? Ele pode simular relacionalmente uma experiência de amor, mas, na verdade, por trás existe uma perspectiva utilitarista de manipulação. Então, a ideia de manipular, trair, o embuste, a mentira, a fraude, né, a própria manipulação emocional do parceiro ou da parceira, né, são instrumentos para que ele se valide na experiência perante a vida. Então,
A experiência do amor, em contrapartida, por exemplo, ela nos solicita a ideia de que somos capazes de tolerar sacrifícios, nós somos capazes de acolher o outro em quem o outro é, nós somos capazes, de fato, estabelecer uma conexão vivencial e relacional genuína, e não que seja um simulacro ou que seja uma mentira, entende? Então, perceba que é o grau de envolvimento, de fato, do outro em relação a uma família, a uma experiência afetiva, a uma comunidade, é que revela, de fato, onde está a alma desse indivíduo, em torno do que gravita a alma do indivíduo. É pela experiência, para estar com o outro, é se permitir se expor e mostrar suas vulnerabilidades. Isso, do ponto de vista da ética do narcisista, é impossível, porque ele está hermeticamente fechado num lugar que, olha, isso não pode aparecer. E o contraponto a não mostrar a vulnerabilidade, as fragilidades, no caso, né, de alguns desses narcisistas, são essas definições que o DSM traz, né, que é uma extrapolação para fora da experiência, da sua supervalorização, né? O que a gente vê nisso que o Thiago está trazendo, né, é essa ausência de competência para lidar com as contrariedades e situações da vida presente, o que põe em jogo o seu poder e domínio. E, então, o que ameaça o narcisismo, o poder e domínio, é muito ansiogênico para ele, e pode gerar realmente daí uma perda de controle e agressividade. O isolamento e fuga do contato humano. É claro que existem outros eixos patológicos que podem estar ligados ao narcisismo. Então, esse narcisismo pode também ser traços psicopáticos, né? Então, a gente não pode, né, considerar também outros transtornos ali junto, psicopatia, ou outras doenças mentais junto, como uma doença bipolar, né? Agora, claro, a gente está falando de um transtorno, mas eu queria, né, gente, trazer isso para nós um pouquinho, porque o nosso narcisismo, né? Porque a gente está falando dos transtornos narcisistas, né? Mas, de uma certa maneira, eu queria trazer essa ideia de que todos nós temos uma ferida narcísica. Em algum momento, a mãe esqueceu nós na porta da escola, não veio buscar. Em algum momento, a gente foi frustrado de uma maneira que doeu, né? Em algum momento, a gente não... Tem uma parte nossa que ficou infantilizada lá, e quando toca naquela parte, a gente fica muito mobilizado. Então, de uma certa maneira, né, nós todos temos, em algum grau, em alguma medida, não um transtorno narcisista, mas uma parte nossa, né, um alguém dentro de nós, ou um traço que tem também essa condição de dependência, de vulnerabilidade, que de uma certa maneira está ligado a uma necessidade de aprovação, de reconhecimento, né? E da qual nos assusta, que nos fragiliza e que nos remete a essa memória, né, primária lá, né, atávica, desse bebê desamparado que exige, né, que é intolerável ser frustrado e ser despercebido de alguma maneira, né? Então, isso em nós também, né? De uma certa forma. Então, acho que é importante a gente poder reconhecer que, em alguma medida, existe algum elemento aí nosso que também fala desse lugar, né? André, quer colocar alguma coisa, André? Boa noite. De uma certa forma, já respondeu uma das minhas questões, porque era justamente, eu ia perguntar se era possível ter uma gradação, identificar essa gradação, ou seja, se é muito ou pouco profundo, se consegue se identificar, lidar com aquilo. E era uma das perguntas, né? Ou seja, podemos ter, então, em maior ou menor grau, isso assim desenvolvido. E o que me vem sempre à mente, a partir do momento que estamos a falar sobre essas características, a identificação,
qual seria a recomendação do processo de cura, do tratamento, já que identificando boa parte dessas características, as palavras-chave que me vêm à mente, e me corrijam se eu estiver aqui enganada nisso, é justamente a falha na colocação dos limites e na construção da autoestima. Será que teríamos que, então, atacar por esses pontos, ou até mesmo desmembrar, pouco a pouco, cada uma dessas características que foram apresentadas, vamos desmembrando, vamos, né, trabalhando cada uma dessas características conforme foram identificadas na pessoa. E como é que devemos lidar com isso, se temos, assim, um ente, um jovem, um filho, que possui boa parte dessas características, ou como devemos tratar a nós mesmos, né, com isso. Claro, o amor seria a base de tudo, mas é o trabalhar assim. Esse trabalho parece bem extenso, bem difícil, bem profundo, né? Foi se enraizando ao longo, talvez, de séculos, de várias encarnações, né? Essa era a minha questão base. Obrigada. Eu acho que a gente pode deixar essa questão, não sei se mais para o final, né? Porque eu acho uma questão muito importante, que é buscar recursos, né, para poder lidar e superar, né? Então a gente pode deixar um pouquinho mais para o final. A gente pode ver primeiro algumas outras características do drama narcisista, né? E depois de começar a pensar, então, quais são os elementos que a gente pode buscar para poder nos ajudar e ajudar, né, ou criar condições para ajudar as pessoas nessa aqui, num caso, uma situação mais grave, como é um transtorno de personalidade. Não sei se o Thiago quer trazer alguma coisa em específico em relação a isso. Eu acho importante a gente, né, a atuação do narcisista para a vida é uma atuação para chamar a atenção, né? Ele está chamando a atenção para si em torno do seu alto valor, se eu quero ser reconhecido, olhem para mim, olha como eu sou bonito, olha como eu sou, né, potente. Mas a Joana, ela traz elementos muito importantes. Olha, vamos olhar no backstage, vamos olhar nos bastidores da alma, o que está acontecendo. E o que a Joana traz por excelência, temos ali um espírito que é imaturo, né? Tem diante dele questões e conflitos não resolvidos, né, de outras existências, quem sabe até somados da presente, mas há uma questão aí que é reiterada, e ele permanece em torno de estar gravitando em torno de uma fantasia de que ele é essa imagem que ele acredita ser, mas que para ele é muito difícil. O Gelson disse, né? Existe um orgulho e um medo. Então, olha que interessante. Eu me vejo frágil, e me vendo frágil, eu procuro o outro como forma de eu ter o meu valor. Só que, ao mesmo tempo, o outro não pode ver a minha fragilidade. Logo, eu recuo. Olha que situação. É quase algo labiríntico, entende? Eu tenho a minha vulnerabilidade, que é a quentura do afeto, ele quer o reconhecimento. Então, eu busco isso. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso mostrar isso para o outro, aí eu me recolho. Olha que movimento complicado, que é um círculo vicioso. E em torno disso a Joana comenta, né, que esse movimento leva esse espírito a ficar no movimento de uma inquietude e de uma insatisfação durante a vida. Então ele não consegue estabelecer vínculos, ele não consegue ter experiências emocionais saudáveis, ele não consegue se entregar, né, para as situações e experiências de amor e caridade perante a vida, ele não consegue estabelecer relacionamentos em profundidade. Então a gente tem alguém que tem uma vida fragmentada, né? Pessoas que não conseguem realizar as coisas ou criam projetos que não vão adiante, parecem pessoas que não têm sentido em relação às coisas. Então é um lugar muito empobrecido do ponto de vista do que pode ser uma experiência verdadeiramente amorosa, com mais saúde, com mais capacidade de entender-se, porque o grande drama é esse. Quando ele, no mito, né, ele contempla uma imagem que não é verdadeira, se apaixona e morre em torno daquilo. Agora,
Se ele, como fala o ditado popular, né, o narcisista só pensa em si. Ele pensa, na verdade, nessa imagem que não é verdadeira. Porque a imagem de que de fato ele não tem coragem de olhar. Porque se ele olhar, ele vai desmoronar, né? A música do Caetano, né? Narciso acha feio, não é espelho, né? E dentro dessa ideia que o cara está trazendo, da benfeitora, então, realmente, né? Ela diz que não existe no narcisismo uma criança. Bem, todos nós temos uma criança. Ela diz que, além de ser uma criança, há uma criança insegura. Puxa, mas nós também temos uma criança e também ela é insegura. O que faz de que alguns sejam narcisistas por causa dessa criança insegura e outros não? Já que esse é um complexo muito comum dentro da nossa dinâmica, né? Nós temos o arquétipo da criança e, consequentemente, a gente tem a criança ferida como um complexo que está lá dentro, né, das nossas coisas mal resolvidas. A questão do narcisista é que essa criança figura, ela tiraniza, ela toma o palco e o ego fica nesse estágio identificado com a criança. Nós podemos ter diálogo, né? A minha criança está lá, né, insegura, incomodada, eu posso dialogar com ela, eu posso conter ela, eu posso acolher, eu posso aceitar essa insegurança. Mas no narcisista, né, isso acaba, de uma certa maneira, é um complexo poderoso que acaba dominando o cenário e traz outros traços do espírito, como esse orgulho, e, como diz o Tiago, que é um campo de tensão e interdição, né? Né? Porque a pessoa não vai para um lugar nem para o outro. Nem ela consegue preencher insegurança, porque ela precisa do outro, mas, ao mesmo tempo, ela tem horror de se colocar nesse lugar de necessitar do outro. Então, isso é uma impossibilidade, né? E essa impossibilidade fala de um sofrimento muito grande. E por que Joana fala, esse tipo de padrão deixa a pessoa sempre infeliz, né? E que gera comportamentos ambivalentes, instáveis, lógicos, né? Então, a benfeitora fala que, de um lado, ele teme, ele exterioriza a agressividade, do outro lado, ele sente necessidade de carinho, né? Mas reage com raiva e ódio, precisa de apoio, de amparo, mas foge, se isola, como o Thiago colocou, né? Então, aí a gente tem um espírito de muita carência, de muita incapacidade de lidar com afeto, que disfarça a partir de uma persona, de um falso eu, onipotente, grandioso, né? Que quer se impor dentro dessa imagem idealizada que ele se coloca, né, para sustentar e defender o seu desamparo, a sua carência, né? Então, uma coisa que a Joana coloca, que eu acho então, é bem importante, né? Então, tem o egoísmo, a gente tem o medo e o orgulho. Então, insegurança, egoísmo e orgulho junto no narcisismo, né? E ela fala, né, de uma certa maneira, como eles se colocam, né, no centro do universo, né, eles não acreditam no amor. E o Jung fala, onde não há amor, entra o poder, né? Porque se eu não posso, se eu não acredito que posso ser amado e tenho medo da rejeição, então eu busco conquistar a admiração, que o amor não posso conquistar. Eu quero conquistar o poder, a grandiosidade, né? A imagem que o amor eu ainda não estou conseguindo reconhecer como uma possibilidade na minha vida, né? Então, há esse ego atormentado, né? Onde a Joana fala que os referenciais são referenciais de falso ego, uma amizade que é insustentável, né? Enganosa, aonde, diz a Joana, um dos fatores presente, né? na dinâmica, né?
é uma admiração compensatória que gera inveja, né? E aí então, a dinâmica de segundo Joana de Ângeles do narcisista é uma sombra de inveja, né? Ele admira inconscientemente o outro, as qualidades que lhe faltam, ou ele quer roubar essas qualidades, ou ele desvaloriza a inveja para não ter que lidar com a sua imagem, a sua falha, o seu medo, a sua pobreza interna, né? Então então a inveja é uma compensação também em relação a essa perda da autoestima e essa, de uma certa maneira, essa dinâmica, né, de incompetência, incompletude e vulnerabilidade que ele tem na sua relação onipotente com a vida, né? Então, há esse jogo aí que está presente na dinâmica do narcisista. É interessante isso que tu traz, porque eu Soli, oi querida, eu Soli é o nome assim, né? Diga, Eu querida. sou Eu sou Li. Li, doutor Tiago. Eu sou Li. Boa noite. Oi, querida. Estou ouvindo toda essa maravilhosa explanação e o narcisista pode também ser ambicioso. E digo assim, ambicioso também material, mas não só o material, mas de querer atenção para si. É como se precisa ser admirado todo o tempo. E é cansativo, viu? Para quem está com a pessoa. É insegurança, porque é insegurança. É insegurança, a gente sente também como uma ambição de controle, de alguma forma, mas um controle que é assim, ó, com os olhinhos assim, ó, sabe, meio, oh, tem a peninha de mim, uma coisa assim. Então, não é fácil de conviver com a pessoa assim. Porque a gente fica também, por exemplo, sou uma pessoa paciente, mas às vezes eu fico cansada. Então eu queria saber se isso se tem a ver com a ambição também, de alguma coisa que aquela pessoa quer atingir de alguma forma, a ambição e também a insegurança, tem a ver com insegurança também, né? Assim eu sou Li. Então, Olha, se a gente for fazer uma síntese do que a gente já falou, né? A gente tem uma pessoa alienada da realidade do mundo e das pessoas que o cercam. Então, ele não tá muito interessado no que se passa com o outro. Mas, como ele tem a necessidade de ser reconhecido, ele promove, ele cria situações qual ele alimenta no íntimo para justamente buscar atenção e se fazer notar. Então, o narcisista ele quer ser reconhecido, né? Ele tem esse lado de se sentir inferiorizado, né? E ele compensa por um exibicionismo. Então, ele tem que ser exibicionista, ele tende a ser exigente, ele tende a buscar ser o centro das atuações, né? Através de jogos habilidosos, né? E às vezes se promovendo. E quando realmente isso não acontece, vem a raiva, vem a agressividade com frustração desse lugar não atendido, né? Então isso pode acontecer. E a gente... Oi, diga, querida. Pode falar. obrigada. Eu achei que foi ótimo o que o Doc falou. Obrigada. Mas se tem complementação, obrigada, viu, Doc? Eu gostaria de ouvi-lo também, doutor Tiago. Quando a gente diz que os narcisistas eles têm amor pelo poder, eles têm uma vontade de poder, né? É uma atitude que tem um lastro emocional muito intenso da forma como eles se marcam a presença perante a vida. E essa atitude ela se origina de uma intenção de controlar perigos existentes dentro da própria alma. Eles buscam controlar questões que estão acontecendo na intimidade do espírito, mas que eles não conseguem. O que acontece, então, com uma forma de
de manejo desse processo. O que se dá que para lidar com esse desejo incontrolável e com o possível desamparo, lembra a ideia de uma impotência, de um desamparo que a estruturação do eu tem que acontecer para que ele compreenda que ele não é onipotente? Pois bem, para lidar com esse possível desamparo de não ter suas necessidades atendidas, um dos caminhos que o narcisista tem para ter a sua segurança emocional se traduz na busca por um poder onipotente, controlar situações e controlar relacionamentos. Tá? E que relações que em si, a gente sabe, as relações elas são imprevisíveis. Relacionamento tem dimensões em que a gente não controla, mas existe uma fantasia, né, de que ele quer controlar. Pois bem, o que chama atenção é que a ideia de controlar tudo dentro e fora leva a esse movimento que o transtorno traz de maneira muito interessante. Então, no campo dessa fantasia em que os narcisistas submergem, né, uma grande fantasia que eles têm de controle, uma fantasia de ser admirados, esse lugar de onipotência em relação ao poder, ele está buscando, por excelência, uma segurança que eles não conseguem ter em relação a si próprios. Então, eles exercem o poder, às vezes pode ser por meio de uma agressividade, ou por meio de uma agressividade meio passiva, né? Um passivo-agressivo que manipula as pessoas, né? Mas às vezes pode ser uma coisa mais contundente, e aí depois a fronteira entre um quadro narcisista e um quadro sociopático, eles já entram em contato com uma dimensão de alguém que transgride a lei de forma mais contundente e é capaz de machucar e até mesmo matar pessoas, mas isso não é o caso do narcisista, do sociopata, mas é uma fronteira que vai comunicando uma dimensão que pode estar se ampliando no comportamento. Então, ele manipula o outro com o objetivo de controlar e ter os seus caprichos atendidos. Então, perguntando da questão sobre a questão da ambição, eles têm uma ambição por poder, né? Mas que por excelência é alcançar uma segurança numa intimidade da qual eles não conseguem controlar. Então, isso pode chegar a um ponto de que esses indivíduos que buscam narcisistas, que buscam controle pelo controle das pessoas, das situações, é o que a gente evidencia em ditadores, criminosos, né? Bandidos. E aí é o que aproxima esse transtorno de personalidade antissocial. Então, quando a gente pensa no lugar de poder, ele é sempre um contraponto, né, Gelson, a um lugar do amor. Eles são dimensões que se contrapõem na experiência humana. Quanto mais um se elevar, mais o outro é reprimido. Porque quando a gente permite o outro ser quem ele é, quando a gente acolhe a diferença, quando a gente fala, essa pessoa é diferente de mim, mas eu não a odeio, eu sou capaz de acolhê-la na sua alteridade. Ah, essa pessoa politicamente votou em tal candidato, eu a detesto, quero destruí-la. Isso é um movimento narcisista. Ou eu sou capaz de ver essa diferença, mas sou capaz de ver humano como eu, né? Sou capaz de acolher essa diferença. Então, há um movimento aí que a gente pode dizer que é um movimento, né, de amorosidade. E o que a gente precisa pensar é que o outro é, bem ou mal, um semelhante, né? O outro, bem ou mal, é um semelhante. Ele é como nós. E aí reside um grande valor, porque isso tem uma dimensão um pouco perturbadora, né? De que a proximidade com esse semelhante nos faz ter medo, mas às vezes é um medo que tem dentro de mim também. Então, como conciliar uma existência, e pensando que o narcisista não consegue, que é estar diante de uma diversidade de caracteres ou de características de personalidade, de pessoas que são diferentes, e ser capaz de respeitar essa diferença. Hoje não encontro sobre isso, mas eu lembro que quando vi uma entrevista com um jovem adulto em tratamento que tinha um quadro de psicopatia, ele dizia, quando me pergunto se eu não tenho algum tipo de reflexão moral, quando já me imagino manipulando alguém, ele fala, isso não passa pela minha cabeça. Esse lastro normativo, essa ideia que estabelece uma relação de eu ter cuidado ético com o outro, isso não existe em mim.
o narcisista, de alguma forma, também é assim. Então, ele não tá preocupado até onde ele vai, o que ele quer chegar em algum lugar. Muitas vezes ele fala o que for necessário para ele para chegar nesse lugar. E, claro, falamos de um espectro, né? Alguém comentou aqui, existe um espectro nesse processo. Alguns podem ter o transtorno, mas ele não é um transtorno, uma cronicidade que chega a situações mais gravosas de violação de direitos ou de manipulação, né? É uma questão que toda criança ela é muito egoísta, mas até onde vai esse egoísmo a ponto de eu não ter mais ética, né? E passar por cima dos outros sem esse cuidado, né? Agora, na dimensão mais do narcisista, né? Como ele tem autoestima vulnerável, ele é muito sensível ao descaso dos outros. Ele lida muito mal, né? Com a rejeição, ele não suporta ser rejeitado. Então, é uma busca neurótica de amor, né? Na verdade, o narcisismo, assim como os pacientes histriônicos, a necessidade de amor é algo brutal, né? E aí começa esse jogo de exigências totalitárias, né? E, ao mesmo tempo, uma tendência de facilmente se sentir melindrado, rejeitado, né? Recusado em relação às suas necessidades, e essa tirania de querer impor, né? As suas necessidades de maneira muito ostensiva, né? Porque quando a gente é uma pessoa amorosa, como o Tiago está colocando, né? Mesmo que nós possamos ser frágeis em alguns aspectos, né? Pela nossa amorosidade, a gente abre espaço para uma saída, né? A gente consegue superar situações desastrosas através do quê? De um caminho que essa amorosidade nos dá, que é o vínculo de busca de confiança, de apoio, ou mesmo na fé, né? No narcisismo, como eles optaram por uma recusa e uma onipotência, né, nesse poder que a gente estava comentando, né, ele fica isolado e não consegue realmente abrir mão, né, de essas máscaras pelo medo, né, que habita o seu coração, né, o medo de se apresentar, né? E aí esse jogo todo que o medo vai gerando, segundo a Joana de Anjos, o narcisismo, o ciúme, o ódio e o despeito também como fatores desse jogo emocional do qual ele tem mais a própria armadilha para ele mesmo, né? Então tudo está ligado ao jogo narcísico. Eu estou vendo que já estamos faltando um pouquinho mais de 20 minutos para acabar. O Thiago, não sei se tem que sair antes ou não, mas a gente já podia pensar a saída para isso, né? Como pensar um caminho para poder lidar com o narcisista e ajudar ele ou a nossos feridas narcísicas a serem trabalhadas. Tu quer trazer alguma questão? Não sei se tu tem que sair, né, Thiago, um pouquinho antes. Eu vou falar uns minutinhos, aí me despeço, tá? E aí a gente... a clínica de indivíduos com esse transtorno é muito difícil, porque indica que ele reconheça né, que ele tem um problema. Ao mesmo tempo, fugindo um pouco do campo prático clínico, como é que é se relacionar com pessoas assim, né? Sem entrar em detalhes, eu passei por uma situação recentemente com uma pessoa que era assim, por conta de uma questão de trabalho, e nunca foi tão bom dizer um não a alguém. Com cuidado, com respeito, mas o não é essa interdição que ele não aceita num lugar, né, em que ele quer atuar, em que ele quer gozar, que ele quer chegar. Então, eu acho que o primeiro ponto importante é estabelecer limites, né, desenvolver a consciência da dinâmica relacional que a gente possa ter com pessoas como essa, estabelecer limites muito claros. E tem um ponto interessante que é não bater palma para aquilo que a pessoa possa estar fazendo. Porque o destaque e a valorização desse lugar,
desse movimento é justamente como que as pessoas reconhecem isso. Eu me recordo, só para citar um caso para vocês, há muitos anos eu fui numa festa e chegou um rapaz que ele virou o centro da festa, no centro. E aí lá pelas tantas apareceu uma outra pessoa que não conhecia o grupo e tomou o lugar de atenção desse primeiro que chegou. Esse primeiro, ele murchou e passou o resto da festa encostado numa cadeira. E hoje, pensando sobre esse nosso tema, possivelmente ele é um narcisista. Alguém tomou um lugar de projeção, né, que ele estava ali, né, ele estava usufruindo daquele lugar e estava adorando. Alguém vem e toma esse lugar. E ele não conseguiu manter uma relação com o grupo que ele tinha até aquele momento. Então, lidar com pessoas que não têm noção de limite, ou que têm uma dificuldade, de fato, de reconhecer esse lugar de vulnerabilidade e pedir desculpas, às vezes não pede nem desculpa. Vai se desculpar do quê, se ele não reconhece o corpo em lugar nenhum? Eu tenho que ir, o pessoal perguntou do filme. Assistam o Talentoso Ripley. É um filme mais antigo, tá? Esse filme é maravilhoso, é com Matt Damon e com o Jude Law, e vocês vão ver representado de maneira muito clara como é esse movimento de adoração, de idealizar alguém, de querer ser esse outro, e de manipular pessoas para chegar a algum lugar, que é um lugar de status, um lugar de poder, um lugar de riqueza, e que no caso vai chegar a um lugar trágico, mas que é interessante mostrar como que esses indivíduos eles vão se entranhando em relações para se apropriarem de alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, mas eles vão se apropriar de alguma coisa. Então, gente, obrigado. Fiquem em paz e a gente se vê em breve, tá bom? Boa sorte lá, Thiago. Tá? Obrigado, tchau. Bem, então isso que o Thiago está trazendo aqui, né, em relação a essas questões todas, né, gente, porque é importante reconhecer, né, que lidar com o narcisismo, que tem vários tipos de narcisismo, né? Tem o narcisista negligente, o distraído, o exibicionista, o egocêntrico, o arrogante, né? O controlador, esse hipervigilante, né? Ou que é tímido, inibido, vulnerável e que fica num lugar assim de um certo de interesse pelo mundo, né? Com vergonha. Então, tudo isso tem vários padrões, subdivisões de padrões narcisistas, né? Então, do ponto de vista de um processo de trabalhar de cura, né? Primeiro, eu acho importante a gente enxergar o espírito que está por trás da lei, né? E amar aquele espírito. Claro, para o narcisista a gente tem que ter essa cota de amor, de tolerância, mas não compactuar com a infantilidade dele, porque é muito difícil lidar com o narcisista, né? Porque, de uma certa maneira, tu vê que tem ali uma pessoa muito carente, mas muito arrogante, toda a vontade de realmente, né, abandonar, né? Ele provoca na gente também rejeição, né? Em alguma medida, né? Então, a gente tem que ter, de uma certa maneira, essa compreensão de que ele não sabe pedir, ele não consegue se colocar nesse lugar vulnerável, então a gente tem que ajudar ele a fazer isso. Então, de uma certa maneira, uma forma que eu acho legal eu tenho um amigo muito narcisista, né? Eu eu traduzo o sentimento para ele, eu mostro que ele pode confiar em mim, que o fato de eu enxergar a sombra dele, o lado podre, o lado infantil, ele não vai ser abandonado por mim. Isso aí, mas ao mesmo tempo eu falo as coisas muito claro para ele. E se eu tenho um lado exigente, eu não estou aqui para dar conta disso, mas a gente pode conversar. E essa questão do limite aí, né, ou de não ficar nesse jogo neurótico, não querer se explicar, ou não querer entrar nesse jogo de exigência, né, mas ao mesmo tempo
enxergar o movimento que está por trás é uma habilidade difícil, mas importante nesse processo de lidar, né, com a questão do narcisista, né? E até porque esse narcisista pode aparecer em vários lugares, pode aparecer em fantasias perversas, no jogo de interesse sexual, no jogo de trabalho, nas relações de trabalho, né? Nos traços de personalidade, enquanto esse jogo de interesse, de mentira, de exibicionismo, né? Então, porque nem todo mundo vai trazer esse transtorno narcísico de uma maneira muito evidente, assim, né? E ele vai se apresentar mais numa área do que a outra. De qualquer maneira, o que a Jona coloca? O narcisista é um espírito imaturo e, por isso, desviado, né? Vitimado por desvio de comportamento, tem a ver com existências passadas, também diz a benfeitora, e que vai renascer com essas marcas infelizes, né? Gerando uma inquietação e uma insatisfação. O narcisista é uma pessoa insatisfeita também. Né? Tu não pode achar que tu vai dar conta disso. Tu não tem que dar conta disso. Né? Mas tu tem que estar ali disponível, sem sair de ti. Então, como amar alguém sem tu poder sair de ti para não estar no jogo do narcisista? Isso, de uma certa maneira, é o grande desafio. A Clomara tinha levantado a mão. Tu quer trazer alguma coisa, Clomara? Oi, boa noite. É Ciomara meu nome. Ciomara, desculpa. Ô, Gelson, eu fico observando, assim, mas a gente também não é, todos nós, a gente não tem um pouquinho do narcisista, porque quando vai descrevendo, eu olho para mim e falo, gente, eu tenho alguma coisa disso, eu gosto de chamar, de ter atenção em cima de mim, eu gosto de ser, em determinados momentos, ali atendida, sabe? Eu reconheço isso em mim. Na verdade, né, Ciomara, como eu falei, todos nós temos um traço narcísico. A questão é a necessidade, o lugar que se ocupa da nossa vida e a dependência disso, né? Pode estar Ok. carente e ter uma atenção, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa orbitar e fazer disso um tema da vida dela. Ok. E outra coisa, né, Ciomara? Toda aquela pessoa que precisa de atenção e fica presa nisso, como aquela que acha que não precisa de atenção também. Porque o narcisista, muitas vezes, se coloca como alguém que não precisa, que não quer a atenção do mundo. Porque aí que tá. Tem o narcisista exibicionista, onipotente e exigente, né? Que é um tipo de narcisismo, né? Que se apresenta, né? Mas tem aquele narcisista também que não está nem aí, né, para o mundo e que não tem interesse, que fica de uma certa maneira, então, como falei, numa dimensão mais introvertida, né, e não se deixa tocar, né, e se alguém tu precisa de alguma coisa, não quero nada. Tu quer, não precisa. Isso também é um tipo de narcisismo, tá, gente? Ok. Porque a coisa é meio complexa aí, porque no fundo são às vezes dois lados da mesma moeda. Então a gente pode Ok. ter. Compreendi. Obrigada. Bem, nós estamos fechando aqui o nosso módulo. Não sei se tem alguém que queira trazer mais alguma coisa antes de a gente ir para o nosso fechamento, né? Eu queria trazer uma interpretação platônica, né, do mito de Narciso. O Platão, né, alguns filósofos neoplatônicos via no conto de Narciso uma parábola da descida da alma para a matéria, da encarnação do espírito na matéria, né? O narcisismo seria uma forma de um mito que era uma alerta dos perigos do entorpecimento da alma na encarnação. O narciso representa uma alma
ficou entorpecido pela imagem do mundo. Então, o corpo, a matéria que vai nos ofuscando e nos aprisionando numa inconsciência, num perigo de uma alma não realizada. Se apaixona pela imagem, ou seja, pelo mundo mundano da consciência, do ego, e se estende para abraçá-lo, ficando paralisado, perdendo a conexão com a sua essência, né? Então, é como se fosse o perigo de a gente perder a nossa unidade anterior, de onde a gente veio, do nosso compromisso, né? E a alma daí fica fragmentada e dividida, sofrendo distorções, né? E aí a sua energia se dissipa e ele esquece de onde ele veio, né? Perde contato com o seu mito pessoal, né? E fica alienado, preso na imagem, né? E aí inverte, né? A realidade fica a imagem e não a essência da realidade espiritual, né? Então, isso é uma visão também que se tem do mito de Narciso a partir dessa visão mais espiritual, né? Mais alguma questão, gente? Então, às vezes o diagnóstico do narcisismo ele é difícil, né? Porque tem grupos também, grupo B, então, há essa relação de, do transtorno narcisista está associada a outros distúrbios de personalidade. Então, é muito comum o narcisismo estar misturado com um traço de borderline, de traços antissociais e traços paranoicos, né? Então, isso é muito comum, essa mistura, e também histéricos, né? Então, esses elementos, né? Há, né, alguns tipos de narcisismo que pode também ter episódios depressivos, né? Ou a questão bipolar, como foi colocado ali, ou mesmo anorexia, né? Então, a complexidade da alma é muito grande, né? Então, ela pode ter realmente essa composição com outros aspectos patológicos que se associa ao transtorno de personalidade, tá bom? Eu acho que deu para dar uma ideia, né, gente, né, do processo, né? É, e acho que vale a pena, né, ver lá a benfeitora Joana, né, onde ela coloca, ler lá com, né, no Amor Imbatível Amor, ela vai falar um pouquinho sobre isso, o Ser Consciente também, Conflitos Existenciais, é outro livro que ela fala um pouquinho sobre o narcisismo, no autodescobrimento também. Então, são livros da benfeitora que, em algum momento, ela faz referência ao narcisismo. Tá? Mais alguma coisa? Mariana?